Olá, começando então aqui a nossa live. O pessoal vai chegando, já fiz aqui um convite, né? Um pouquinho antes para testar o som e o áudio aqui com o Rodrigo. O Rodrigo está aqui, vamos lá, visualizar. Jair, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, Maru. Só tem um zumbido junto Será que é do do fone, fone? pode ser? Pode ser, né? Deixa eu ver. Agora melhorou ou não? Ainda ele continua Ainda existindo. tem. Eu acho que é desse fone mesmo que ele estava dando uma. Eu vou tirar, vai, vamos. Agora, Melhorou? agora parou, sim, melhorou Agora bastante. parou. É o fone mesmo, então vamos lá. Então, o pessoal está chegando, vocês estão ouvindo bem a gente? Estão me ouvindo bem? Gui, Gisele, Jair, Guima, Giga. Quem está me ouvindo bem, dá um joinha aqui pra gente, só pra gente continuar. Mara, sejam bem-vindos. Como eu falei, né, como eu estava falando agora no convite, a ideia é a gente usar a nossa empatia na prática. A empatia tem sido o foco do meu trabalho. Eu sou bióloga de formação, mas fui para a área ambiental e depois fui para a área do diálogo, do aprendizado pelo diálogo, da facilitação de processos de diálogo. E tenho trabalhado muito com comunicação não violenta, em aproximar as pessoas, para a gente cuidar dos nossos relacionamentos, né? Tanto em casa, na família, quanto no ambiente de trabalho e nas escolas também, né? Trazendo um pouco dessas metodologias ativas, do que trazem mais empatia para a gente nessa relação professor-aluno. E aí, nesse movimento de crise, de quarentena, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos aproveitar aqui o canal que a gente tem, o que a gente tem disponível. Vou chamar meus amigos queridos que estão espalhados aí muito longe, perto, mais longe, porque faz tempo que a gente não se vê, mas que estão fazendo um trabalho muito bacana nesse momento, né? O Rodrigo, professor de biologia, tão essencial aí nessa. Gisele gostou dos cenários. Que bom. Arrumamos aqui, eu e o Gabriel ontem, aqui eu divido o escritório com o quarto do Gabriel, meu filho mais velho. E a gente falou, não, vamos arrumar aqui o cenário para as lives. E daí a ideia é trazer, né, nessa semana de lives, Estela, seja bem-vinda, essa empatia na prática. O que é empatia? Né? Empatia é essa nossa habilidade humana, tanto de construir os nossos relacionamentos, quanto de focar a nossa atenção no outro, no sentimento do outro. E nesse momento a gente estamos todos em casa por empatia também, né? Com algo fora, totalmente fora do nosso controle, uma pandemia. E a gente está em casa não para não se... Solange, Eva, bem-vinda! Não para não se contaminar, mas também para não contaminar os outros, né? Seja a pessoa do grupo de risco ou não seja, mas essa consciência coletiva que de repente a gente ficou muito mais forte nesse momento, né? Ficou muito mais. Não tem como agora, não tem empatia, não tem como não olhar para os nossos sentimentos, não tem como deixar pensar só no individual, né? Continuar desse jeito automático que a gente vem vindo de fazer as coisas. Então, temos que ser empáticos. E aí, Rodrigo, vou deixar você falar agora. Rodrigo, professor de biologia, coordenador pedagógico da Escola Mobile, acabou de estrear um podcast agora sobre coronavírus, com convidados especiais. Trouxe uma médica, né? Ontem que eu ouvi, foi ótimo, trazendo muita informação. E aí a primeira pergunta é, Rodrigo, como é que você está lidando com essa crise? O que mudou na tua vida, no teu trabalho? Pergunta já difícil, né, Maru? Primeiro que é um prazer conversar com você. A gente conversa bastante pela internet, mas se encontra pouco, né? Pois E é. tendo passado alguns anos de convivência extrema, ter feito a faculdade na biologia da USP,
a gente ficava trancado ali numa ilha, bem no meio da mata, com muitos amigos por muito tempo, né? A gente entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, criava um espaço de convivência que foi gerando muito vínculo com muitas pessoas que permanece até hoje, né? Então é um prazer estar matando um pouquinho da saudade, mas vou responder essa sua dúvida, essa sua pergunta. Primeiro que trabalhando muito como professora, a escola tem mantido um ritmo normal, aparentemente normal, né? Mesmo sendo impossível isso. E isso ocupa bastante a nossa cabeça, né? A nossa rotina. Ter uma atividade produtiva que a gente goste de fazer, conseguir fazer isso tem sido organizador da rotina, né? Mas ouvindo música, vendo filme, lendo livro, não fazendo nada também. E uma coisa que tem me ajudado muito é conversar com as pessoas que eu gosto, assim, tanto da família. Hoje estava matando saudades do meu pai, ou ainda com os meus amigos, marcando lives para ficar papeando, para conversar enquanto almoça, enquanto janta, porque isso ajuda, né, a gente a organizar. Mas tem sido difícil, porque o mundo lá fora está mostrando coisas bem duras que a gente não está acostumado a ver. Então é nessa balança de humores que a gente vai tentando lidar com a realidade, né? Sim. Você mora sozinho, Rô? Só dúvida? Não, não. Não. E Tá. isso ajuda, mas Ajuda a ter gente em casa, né? mas é uma coisa importante, assim, a gente fazer todas as conexões possíveis, né? Mesmo com pessoas que a gente não encontra sempre, de conversar, de pensar, porque o que a gente tem visto na TV ultimamente são notícias muito pesadas. Ontem eu estava assistindo ao noticiário e via uma cena de um velório não, de um enterro de um paciente. E aí quando você fala da empatia, né, como é doloroso também enxergar essas experiências dolorosas e não ficar mexido com isso, né? Então era uma morte de uma senhora e a família não pôde se reunir para chorar aquela morte, porque está todo mundo em isolamento. Então não tem como você não ser atravessado pela dor do outro. A gente vive num momento que a dor do outro ela sempre esteve, né? Mas ela tá lá mais visível para a gente. Isso tem sido bem doloroso, né? Muito visível. A empatia, só para a gente esclarecer, ela tem três pontos, né, fundamentais. O primeiro é essa conexão emocional. Então, é sentir junto com o outro, ou é localizar esse sentimento na gente que me faz me conectar. Todo mundo já viveu alguma morte, né? Já passou por um velório, então você se conecta com essa pessoa no nível do sentimento, do emocional. O segundo ponto é essa conexão mais cognitiva, da gente tentar entender o que está acontecendo. Não, vamos se informar, vamos compreender como é que é a biologia do vírus, né? Até como é que os outros países estão fazendo, que estão na frente da gente, o que a gente pode aprender com eles, nesse sentido mais cognitivo. E um terceiro, que é o que eu trago aqui também, eu acho que cada um de nós está trazendo com o nosso trabalho, é esse interesse empático, essa preocupação empática. Como é que eu posso, de alguma maneira, perceber o que a outra pessoa quer, né? Ou, no caso, o que o mundo quer nesse momento, né? O que o mundo pede da gente, né? E aí tem muito a ver com o nosso trabalho e também, claro, com a nossa família, né? Ligar para minha mãe todo dia, que está longe, ligar para os tios, né? Se conectar mais nesse sentido. Maru, esse de tentar entender o outro, eu acho que como professor a gente exercita bastante, né? Então, quando a gente pensa como os alunos aprendem e tenta se colocar no lugar deles, porque como biólogo eu tenho dúvidas de um determinado ponto de vista, de quem já aprendeu determinadas coisas. Mas aí como eu trabalho com adolescentes, e tem vários aqui assistindo a nossa conversa, tanto alunos quanto ex-alunos, e eu tenho que me preocupar, como será que ele entende esse assunto? Eu tenho que sair do meu ponto de vista
e me colocar no lugar dele, né? E pensar como será que ele está recebendo toda essa experiência de aprendizagem, está assimilando e está construindo a partir disso, né? Agora, essa das necessidades, eu acho que é uma das mais difíceis, porque às vezes a gente não sabe nem quais são as nossas demandas, né? Como eu vou descobrir qual é a necessidade do aluno? Agora, na escola, a gente discutia muito isso, que assim, a gente lida com um grupo gigante de alunos, né? Então, eu, como professor, tenho cerca de 170 alunos. Então, como eu vou poder tomar decisões coletivas, né, com esse grupo, a gente pensou, olha, a gente precisa que esses grupos tenham uma rotina a mais normal possível dentro da não normalidade, né? Então, gerar conteúdo para eles, os cursos, né, deixar os cursos rodando como rodariam se tivesse no presencial, a gente falou entender um pouco o que seria saudável para um adolescente num momento como esse. Mesmo o podcast não foi uma invenção minha, foi uma decisão da direção do ensino médio, porque é uma atividade que a gente tem bastante frequente para os alunos, é a nossa agenda cultural. Toda tarde eles têm muita atividade, muita atividade. Mas sexta-feira à tarde é o dia livre. E aí a escola ocupa, trazendo um repertório, para ampliar mesmo o repertório cultural dos alunos. Então a gente traz jornalista, escritor, artista, médico, para conversar com eles. E a gente pensou assim, vai ser uma das atividades que a gente vai cortar agora no período em que a gente está em isolamento. Não, vamos tentar ocupar com outras formas de ampliação de repertório cultural. E aí uma das possibilidades, a gente falou, vamos começar logo com o corona, porque é um assunto muito importante. A gente vive num contexto de tanta fake news, tanta informação que você não sabe se pode confiar ou não. E a gente teve a possibilidade de conversar com uma pessoa que está trabalhando com saúde pública, então não é só da saúde do indivíduo, né? Ela está olhando para o coletivo. Então vamos proporcionar isso para os estudantes, né? Não só para eles, mas para a população em geral, que é a visão de uma médica, uma especialista no assunto. Não é eu acho que não vai fazer mal, eu acho que não. Ela tem acesso aos dados, analisa esses dados e então vamos ampliar o repertório dos alunos com alguma coisa que a gente acha que é importante, que é relevante, né? Falei muito, né? Mal de professor, não, né? De professor para professor. Vamos lá, cada um fala aqui, mas temos até uma hora aguenta, o Instagram permite, né? Estamos em 12 minutos, acho que estamos indo bem. Quem tiver pergunta, por favor, né? Mandem que a gente vai aqui, né, respondendo. Eu acho esse seu podcast eu gostei porque essa dificuldade de explicar também o que está acontecendo, né? O que é toda essa questão não só do vírus, da pandemia, epidemia, né? Os testes, o que é a doença, o que é o vírus. E essa enxurrada de informações que a gente está vivendo, né? Sem um filtro, sem uma... De repente, os nossos grupos de WhatsApp viraram, né, rede de notícias total. E esse discernimento, né? Então, eu falo, não, a gente tem que explicar o que é um modelo matemático, o que é uma curva, o que é, né, a progressão, o que significa isso dobrar a cada 3 dias. Todas essas informações que a população em geral não tem, né? E às vezes até é difícil entender isso, né? Mas a gente também tem uma crença, eu acho que pela formação inicial que a gente teve, que essas informações são suficientes. Não são. E elas não são, né? Então, olha, se eu souber bem sobre o vírus, eu vou decidir sobre minha saúde, a saúde da população. Foi uma coisa engraçada que eu li recentemente um autor falando das fases que a gente tem para lidar com um problema como esse. E ele falava, a primeira é a negação, falar que isso não é um problema grave. E aí eu me vi fazendo isso há um tempo atrás. Então, há 4 semanas, eu falava, não, gente, vamos ficar tranquilo que é só mais uma gripe. Porque pelos dados que a gente tinha até então, hoje eu já estou numa fase mais de histeria,
Então eu vou As fases do percebendo também. luto, né? Porque o que acontece é a gente estudou muito sobre as pandemias de outras épocas. Então, quando a gente pensa na gripe espanhola, em em tudo que a gente já viu, e fala assim, ah, não, mas não, a gente não vai ter nada igual, né, a isso. Já passou, a gente Não já é tem possível, antibiótico, né? tem vacina, não vai acontecer isso. E hoje a sensação é essa, de que assim, a gente está passando por um fenômeno como esse, num país muito mais conectado, num país não, num planeta muito mais conectado. Então, uma coisa era um barco ter que atravessar o oceano e demorar meses para Sim. importar um vírus. Hoje não, hoje a gente consegue levar de um lado para o outro. Hoje o grande problema da China são os casos importados do vírus. Então, assim, eles já passaram por uma fase que a gente ainda não passou e já estão se Uhum. preocupando com uma outra fase. Então, esse tipo de problema, num cenário como o nosso, é novo. E aí vem uma questão que eu ia falar que não passa só pelo conhecimento específico. É qual o valor que você dá para a vida do outro. Então, Isso. quando eu vejo uma tabela falando que, olha, o número de mortos por dia na Itália foi de 700 pessoas, ou foi de 800 pessoas, como eu me, 812 de ontem como eu me para hoje, atravesso? 812. Como eu me atravesso por essa informação? Porque se a gente for ver, a 800 não é um número grande, não é um número grande de pessoas, mas é um Sim. número grande de pessoas mortas. De novo, aquele cenário que eu falava da TV ontem, né? Que você não vai poder enterrar essas 800 pessoas com todos os ritos que a nossa cultura inventou para lidar com a ausência, é muito pesado. Então, qual é o peso que a gente dá para isso? Não passa pelo conhecimento específico, passa por uma série de outras habilidades que as escolas, e aí não é uma crítica a um modelo de ensino ou a outro, elas olharam pouco, né? Não só elas, a sociedade olhou pouco por muito tempo. Bastava ensinar tudo sobre vírus e vai todo mundo formar uma sociedade super legal, super justa, igualitária. Não. Ensinar sobre vírus é importante, mas saber ouvir o outro, a se colocar no lugar do outro, a entender as necessidades do outro, é de uma esfera que a gente não aprendeu a ensinar. A gente, na nossa formação básica, e olha que a gente se aprofundou nessa formação básica, a Sim. gente não teve aula sobre isso, sobre como ensinar esse tipo de coisa. Eu tenho feito uma série de atividades com os meus alunos em que eu peço para eles explicarem, eles têm lá um problema para resolver e eles vêm me procurar para falar assim, tá certo ou tá errado? Eu falo, não sei, pergunta para os seus colegas. O exercício de escuta do outro é algo que a escola esqueceu. Sim. Ela só quer que escute o professor. Só o professor merece ser escutado. Só a fonte de informação merece ser escutado. Então, quando a gente fala, não, vai lá, ajuda seu colega, vai lá, explica para ele, vai lá, faz isso, é uma tentativa de desenvolver habilidades de escuta é, mais sofisticadas do que a gente pôde experienciar ao longo da nossa formação, né? Sim, e muito mais eficientes, né? Porque entre os pares, né? Eu vi seu vídeo hoje falando da aprendizagem entre pares. Você já está num nível que você não sabe mais a dúvida do aluno, né? Você está muito longe do quando ele aprendeu aquilo naquele momento. Então, um vai poder ter mais consciência mesmo em que passo que esse colega dele está, porque ele acabou de aprender, né? Sim, sim, bem isso. Essa E esse escutar mesmo, esse ouvir, né? Grande, se a gente fosse resumir a empatia, primeiro passo da empatia é ouvir, e ouvir com presença, não é ouvir pensando na resposta que eu vou dar, É, né? de já interromper e falar, eu estava pensando em outra coisa. Isso, você Ah, já e está aqui pensando, não, peraí, qual a resposta que eu vou dar melhor para a pergunta dele? Então aí é um embate, né? Uma discussão, não é um diálogo. Né? Maru, eu passei por uma experiência. Eu assisti a um vídeo de um professor gringo, eu nem vou lembrar o nome dele, mas depois eu descubro. O nome, ele veio dar uma palestra de formação de professores, e aí fizeram uma micro entrevista. Falaram assim para ele: olha,
das habilidades de um excelente professor, qual que você acha que é a mais importante? Ele ficou quieto, aí ele falou assim, olha, se eu tivesse que escolher uma habilidade, eu acho que é a capacidade de escuta do professor. E isso vai totalmente contra a tudo que a gente fala e aprende, né? Que professor bom é o professor que fala bem. Professor bom é o que tem boa lousa. Era um professor bom esse. Sim, que desenha bem, lembrai o professor Oscar, Osmar. Oscar, Osmar. Osmar, ai, que saudade. Então, assim, esses foram os ícones que a gente teve na nossa formação como bons professores. E aí, quando ele fala escutar bem, é jogar um outro paradigma, é falar assim, olha, você não precisa falar muito, você precisa se colocar no lugar do aluno e enxergar com os olhos dele. E isso é muito difícil, porque a gente tem uma quebra também de geração. Se eu penso no que o Henrique, que está aqui, pensa, ele tem 16, 17 anos, eu não consigo pensar com a cabeça dele, da Mariana, eu vou pensar mais parecido contigo, com 40 anos, e mesmo assim de um outro lugar. Você como mãe, eu não tenho uma multidão de filhos, essa rotina. Três. Para mim é uma multidão, Mário. É uma rotina diferente. Então, assim, você tem que enxergar outras coisas que eu não enxergo. Então, fazer esse exercício, mas ainda com duas pessoas da mesma geração, é muito mais fácil do que fazer com uma geração tão diferente da nossa. Mas aí a gente também tem que entender que isso é uma das nossas aprendizagens. Como eu consigo enxergar o mundo a partir dos olhos de um adolescente? Porque é diferente e tem uma beleza que às vezes a gente vai ignorando. E não, tem que enxergar essa beleza, senão você não volta lá para dar aula no dia seguinte, né? Sim. E aí, como é que você faz isso com os exemplos, né? O jogo lá que você foi resgatado, Do videogame, né? do Dos lemmings. videogame, é. Porque muitos alunos estão viciados no videogame. Assim, a gente compete com as horas de videogame que ele jogou, mas não são todos, né? Também essa é uma aprendizagem. Aprender que são juventudes, adolescentes, né? Então tem alguns que não se interessam nem um pouco pelo videogame e outros são muito dependentes do videogame. O que mais a gente tem uma questão de cultura contemporânea que você precisa ficar atento aos filmes, às séries que passam, ouvir deles. Nessa conversa tem uma coisa interessante que eu fico quieto, eles acham que eu estou sempre fazendo outra coisa. Não, eu estou lá com a orelha muito em pé, ouvindo o que eles falam, o que eles comentam, porque é isso que vai me dar repertório para poder dialogar com eles, né? Não adianta eu ficar de um lugar muito isolado, muito protegido, achando que eu vou conseguir para sempre saber o que eles precisam falar, pensar, né? Tem uma série de atividades que eu tenho feito que é de perguntar o que eles pensam a respeito. E aí eu jogo uns problemas bem complicados. Tem um, por exemplo, que se você morre, você prefere ser cremado ou enterrado? Se você tem que decidir se você vai fazer um teste de DNA e descobre uma coisa que você não queria saber. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste para uma doença. De repente eu descubro que eu não sou filho do meu pai. Eu quero ser informado ou eu não quero ser informado sobre isso? E aí você solta esse problema. No caso dos Lemmings mesmo, vocês assistiriam a um show do SeaWorld, de baleias do SeaWorld? E aí eles vão trazendo conteúdos de diferentes lugares e vão contando um pouco quem são eles. Ali a gente começa a perceber quem são esses adolescentes, porque a gente vai ouvindo quais são os valores que atravessam a vida deles, quais são as referências que eles têm de pessoas, de conteúdos. É legal ouvir nessa hora e não ficar falando, como professor eu aprendi a fazer, né? Sim, tem um exercício que eu uso muito que é o mapa da empatia, né? Que é um exercício do design thinking e tal. Mas é você, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele fala. E aí você coloca no mapa mesmo quais as dores, quais as necessidades, de uma forma muito prática para essa tentativa, né? De entender o mundo do outro, né? Sim.
Ótimo. Na escola, agora, a gente passando por essa experiência de ensino à distância, né? Uma Isso. tentativa de O ensino à quanto, distância. aqui uma pergunta, né? O quanto que vocês estão mesclando aí, porque assim não é tudo, colocar tudo online, só vídeo, 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 quanto de interação também vocês estão conseguindo, né? Maru, isso não, a gente não tem muito fechado, depende muito do curso, do professor, do momento da aula. Eu, particularmente, tenho feito poucas videoconferências, eu tenho feito mais videoaulas. Tá. E tenho dado mais trabalho para eles, sabe assim, de analiso gráfico, de compara uma coisa com a outra, converse entre vocês, não tenho Ah, isso é centrado legal. tanto numa fala minha em tempo real, mas eu tenho colegas que estão centrando na fala em tempo real e também tem dado certo. Mas a experiência que eu ia te falar era do a gente montou esse curso de um dia para o outro, né? No final de Pois semana, a gente é. começou a tomar essa decisão de suspender as aulas e correndo para os computadores e começar a trabalhar. O privilégio é que a gente tem uma equipe de professores que lida bem com as ferramentas, mesmo os que têm mais dificuldade lidam super bem. Mas aí a gente começou a usar as nossas concepções mais espontâneas sobre ensino à distância. Então, cada um Sim. pensou no seu curso o que faria. Aí a gente passou por uma experiência interessante, que foi trocar com os professores, cada um olhava o curso do outro. Porque quando eu vejo do outro, eu vou vendo estratégias mais interessantes, menos interessantes. E a gente chegou num ponto que a gente precisava saber a experiência do usuário. Uma coisa Sim. é entre alunos, outra coisa é entre professores. Então, todos adultos vendo o curso de outros adultos, eu acho lindo ficar lá uma Tá hora. ótimo, né? Mas aí, quando a gente perguntou, e a gente fez isso hoje, de perguntar para os alunos quais eram as práticas que eles achavam mais interessantes, menos interessantes, a gente começou a enxergar e os alunos são muito legais nisso quando eles apontam, eles descrevem coisas. Então eles falam: olha, Rodrigo, quando vocês fazem videoconferência, me ajuda para isso. Quando vocês fazem videoaula, me ajuda para esse outro negócio. A gente já pega essa informação e espalha para os professores, porque é isso, eu preciso me colocar no lugar de um outro professor, eu preciso aprender também com um adolescente, porque ele é o nosso público, né? Não adianta fazer Sim. um curso bom para adultos. Não Então isso funciona. gerou, e tem acontecido uma coisa muito legal, o Gabriel tá aí nos ouvindo, que a gente tem um grupo de WhatsApp de professores de ciências e matemática que tem encarado esse desafio como, olha, a gente tem que aprender. A gente não sabe fazer isso. Não é que alguém vai ensinar isso para a gente. A gente vai ter que criar esse tipo de coisa. Então, é muito engraçado que alguém joga uma pergunta, em 2 minutos aparecem 12 tutoriais ali feitos pelos próprios colegas, falando: funcionou comigo, não funcionou para mim, vamos melhorar nisso. Então, para os professores também tem sido um tempo de aprendizagem, né? Eu usei um termo de uma comunidade de aprendizagem. Comunidade de E, aprendizagem. Uma que é o que a comunidade de gente sonha. prática, né? Muito É, prática. e a gente sonha fazer isso na formação de professores, mas esse episódio dramático acabou criando um contexto propício para isso, né? Sim. Um outro conceito que a gente fala muito nos diálogos é a inteligência coletiva, né? Ah, Então você está juntando ali, ninguém tem a solução. A gente precisa usar aqui a nossa criatividade, a inteligência de todos, né, do grupo ali específico para criar alguma coisa, né? Ou para sim. ver o que vai funcionar melhor. Tem uma pergunta aqui da Solange, que é como Solange. conversar com Solange, Não, querida, como é, conversar com alguém que não acredita na ciência e que até afirma que a Terra é plana. Essa é uma questão é, difícil. eu tenho uma arrogância nossa, eu acho, de colocar esse como o único modelo possível, né? Assim, tudo bem, a pessoa pode ter outras crenças, mas na hora do aperto é só o nosso que interessa. Eu eu tenho essa dificuldade, assim, eu percebo que alguns públicos eu vou conseguir conversar mais, outros públicos eu vou conseguir conversar menos, mas eu tenho que respeitar, né? Assim, tem uma soberba nossa de que, não, nosso método é muito melhor. É Eu verdade. acho,
mas eu tô tão dentro dele que eu não tenho competência para julgar o do outro. Em decisões como essa, né, que a gente tem visto, esse é um assunto bem complicado, porque assim, eu não consigo não achar que tem que ser uma ciência baseada em dados, uma decisão baseada em dados. A gente está falando em ciência, não como a biologia, como a química, não. Eu vou coletar dados para tomar decisão. decidir, diferente de pegar só opiniões. Ah, eu acho que, eu acho que. Mas eu não posso ignorar também as decisões do coletivo. Então, se o coletivo escolhe gestores que tomam decisões não baseadas em dados, eu tenho que respeitar também esse coletivo. O que eu acho é que a gente tem uma confusão completa, assim, de por que escolheu, por que não escolheu, por que vai decidir, não vai decidir. É complicado a gente... Por exemplo, se eu vou para o médico fala assim, olha, Rodrigo, pelos resultados do seu exame, a melhor decisão agora é que você use um respirador. Eu posso falar assim, eu não quero usar um respirador. Esse médico pode falar assim, o Rodrigo não tem competência para decidir sobre a vida dele. Então eu vou intervir e vou fazer ele usar o respirador. Sim. Eu acho isso uma violência, porque eu posso falar, eu não quero... Um exemplo bonitinho disso, bonitinho, né? Até diminuir o exemplo. É o da transfusão Doação de sangue. Tem gente que vai falar, eu não quero receber sangue de outras pessoas. E aí vou eu, do auge da minha arrogância, falar, não, eu sei o que é melhor para você. Ah, num tratamento de câncer eu não quero fazer quimioterapia. Ah, mas você vai morrer com isso. Minhas regras. Então, assim, eu não posso falar que os meus valores são mais relevantes ou menos que os seus. O problema é que se a gente for esticar isso no limite, a gente vai deixar um montão de gente morrer e vai falar assim, ah, tudo bem. Então, ó, vamos pensar o seguinte, se não tiver uma decisão de um gestor falando tá proibido de circular, não vai ter ônibus, não vai ter que fechar o comércio, cada um fizer o que quiser, eu vou ser mais contaminado, porque o vírus vai circular muito mais. Então, o poder público tem que tomar algumas decisões. Agora, esse poder público foi eleito. Então, eu não posso também falar, não, mas foi eleito errado. Eu vou pensar isso, vou acreditar nisso, mas eu tenho que respeitar as decisões do coletivo, por mais triste que eu fique sobre isso, né? Sim, eu passei por isso a semana passada, né, que eu falei, nossa, mas é muita raiva, né? Eu tenho dificuldade de admitir que eu sinto raiva. E depois estou aprendendo cada vez mais, os meninos me ajudam muito, mas os conflitos cada vez piores me ajudam muito, mas eu senti muita raiva. E eu falei, por quê? Eu tinha uma ilusão, e aí depois eu fui investigando, então, de repente eu tive uma ilusão que, de repente, o mundo ia virar um mar de empatia, de diálogo, vamos ouvir os cientistas, vamos ver a OMS, vamos ver os bons exemplos, tá? E eu falei, gente, mas a gente não está nesse rumo, a gente ainda tem muito para caminhar ainda para ter esse mundo que a gente sonha, não é? Claro que a gente vê os exemplos, é um momento propício, né? A crise ela é sempre uma oportunidade, é um perigo, o conflito é sempre isso, né? O conflito pode te levar para uma oportunidade, mesmo no caso é muito triste, a gente tem que perder muitas vidas, tem que ter tudo isso. Mas ele é um momento de cada um repensar, né, o seu padrão de vida, de consumo, de produção. E, só que é um caminho, não é que de uma hora para outra vai mudar tudo. A gente já tinha, né, esse modelo de gestão. E aí vamos nos apegar, então, nos modelos que estão indo ao contrário, que estão, né, vamos se apegar na OMS, no próprio no estado de São Paulo, nesse momento, né, um pouco mais consciente, né? Então, que é isso, porque não é de uma hora para outra que essa mudança vai ser feita, né? E por isso que eu acho que a gente também tem que atuar nessas pequenas bolhas que a gente vai criando, né? Sim. Então, não vou conseguir decidir sobre tudo, nem sobre todos, mas no entorno da gente praticar também, não ficar esperando essas decisões, perceber esses espaços de atuação que são menores, né? Teve um episódio, uma vez, de uma
um evento que ocorreu bem dramático e que as pessoas falam, nossa, mas isso está acontecendo nas escolas de São Paulo. Eu falei, gente, uma sociedade doente, a escola ela vai ser só uma fotografia disso, não tem como ela passar ilesa por isso. Eu acho que agora, na pandemia, a gente também está vivendo isso. Essa sociedade doente, ela vai experimentar todas as doenças assim que estão acumuladas e estão silenciadas. Então, eu acho que concordo contigo. A gente não cria isso de uma hora para outra mesmo. Mas, assim, o que a gente consegue criar desses espaços pequenos? Então, de retomar, também não desistir. Porque eu acho que de novo, essa soberba, essa arrogância que a gente tem na ciência, de falar assim, não, você não sabe nada, não vou nem É dialogar. isso. Não, vou lá. Tem uma coisa que é muito legal, que é perguntar para as pessoas. Então, antes de eu descer o textão para você, eu vou te perguntar. Hoje mesmo eu estava passeando no Insta e vi uma postagem da Lilia Schwartzman. Ela é uma historiadora incrível, tem produzido coisas incríveis sobre a contemporaneidade e ela postou uma foto, uma cantora que eu gosto muito também, entra lá e fala, você não pode postar essa foto, porque ela reforça um estereótipo. Eu falei, olha lá a arrogância. Ela entra no perfil da outra pessoa e fala, você não pode fazer isso. Sendo que ela poderia perguntar, o que te levou a colocar essa foto? Você não acha que ela pode reforçar um estereótipo e tudo mais? Então, se a gente vai mais humilde perguntando isso, a sala de aula ensina bastante. Se eu chego para os meus alunos e falo assim, olha, não, você está errado, você não pode pensar assim. Se eu pergunto para ele, mas por que você está pensando isso? E ele tem que revelar as ideias dele, e o outro vai lá e fala, mas você não acha que dá para ser diferente? Aí tem uma escuta de todos os participantes dessa conversa. A gente já chega apontando o dedo e falando, não pode. Não, vamos ouvir. Perguntando, por que você pensa isso? Por que você acha que tudo bem as pessoas irem para a rua? Você vai ver que as pessoas que pensam isso, elas não estão pensando que todo mundo tem que morrer, elas estão pensando de fato em salvar as pessoas por uma questão econômica. Tá bom, vamos pensar nisso. Será que quebra mesmo a economia? Será que ela já não está quebrada? Então será que existe um grupo de risco que vai morrer, que os outros estão protegidos? Tudo bem se alguém for você ou alguém da sua família. Vamos perguntando isso para ver se a pessoa alcança o que a gente espera ou a gente é levado a pensar como ela também, né? Porque tem que ter esse Eu comecei, espaço, né? nesse discurso, eu comecei a pensar, não, mas ele não entende o que é contaminação, o que é, não entende de biologia. Mas é isso, mas é o primeiro passo da comunicação não violenta, do diálogo, é você suspender esse julgamento, né, do certo e errado, eu tô certo, você tá errado, e perguntar, né, e abrir porque daí a pessoa vai te dando pistas, não, eu tô pensando assim, eu quero proteger a economia, eu quero proteger qual necessidade que ela tá querendo preservar, né, que ela tá querendo garantir. É verdade. Deu um chiado no seu som? Não. Não, o meu tá bom. Tá bom? Pelo menos estou ouvindo bem. Então tá bom. Vamos lá. E aí, como você falou no começo, não é só uma questão, é um problema complexo, não é só de ter a informação científica ou técnica, não é só uma questão de informação, é uma questão de comportamento, de atitude, né? Como é que a gente, até de ética, no caso, né? Como é que a gente integra tudo isso, né? De valores, né, Maru? Assim, Valores, né? o que te move, né? Quais são as crenças das pessoas? Então, alguns princípios a gente consegue até generalizar mais, mas alguns não consegue. Então, por exemplo, nessa questão de quantas pessoas podem morrer ou não podem morrer. Por que o H1N1, que também mata, a gente não parou? E agora, quando a gente vai falar do coronavírus, a gente fala, vamos parar. Isso. Que número é esse? Os números são muito desproporcionais, tá? A gente está falando de 18 meses para 600 mortos,
está falando de 600 mortos em 3 semanas. Então, Isso. ou em um dia, como no caso da Itália. A Itália, 812 ontem. Então, assim, aí é um número muito desproporcional. Mas se a gente falasse, olha, e se fossem 300? E se fossem 200? Que número é esse que eu falo, para? Aqui a gente... Eu falo, me interessa muito pensar sobre essas questões, mais do que a resposta em si, como eles fazem para tomar essas decisões, quais são os valores. Porque se você me falar assim, olha, Rodrigo, não, é a sua avó, eu vou falar, para tudo. Ah, não, são 10 pessoas. 10 pessoas que eu não conheço, que eu não tenho vínculo. Às vezes é de um país que eu não gosto, de alguém que ofende a minha religião, alguém que. Talvez sim. Tem um vídeo no YouTube que é um professor de filosofia que ele vai discutir com os alunos. Ele fala: olha, você está pilotando um trem e tem que decidir se vai para a direita ou para a esquerda. À direita, você tem uma pessoa deitada na pista. À esquerda, você tem 3 pessoas. Para que lado você vai? E aí você começa a ter que tomar decisões que parecem ser mais fáceis. De repente ele fala, olha, mas as 3 pessoas são presidiários. A outra pessoa... E de repente você está tentando entender que vida vale mais. Isso é um valor que eu não consigo te convencer dos meus valores e você dos seus, porque passa por questões, motivações muito internas que a gente não sabe nem descrever. Falo, não sei porque eu gosto mais de azul, de vermelho, de amarelo, não sei. São valores que me afetam mais, me afetam menos. Isso para a questão ambiental, e você sabe bem mais que eu disso, como é forte, né? Eu vou falar assim, olha, vamos conservar a onça pintada. Tem gente que fala, não vejo sentido nenhum conservar uma espécie. Mas ela tem uma utilidade. Tudo bem. Tem gente que vai falar assim, não me interessa se ela tem utilidade ou não. Eu vou estar preocupado com a existência de um outro ser vivo, né? Então são valores que vão atravessando a vida das pessoas e a gente não consegue descrever muito bem quais são os melhores, quais são os piores, né? Sim. No nosso caso do Brasil, acho que foi a doutora Beatriz que falou, né? A gente vai ter uma dimensão diferente do coronavírus nas favelas, nas comunidades, né? Então, o nível de desigualdade social que a gente tem no nosso país ainda não passou, né, por nenhum país com esse nível de desigualdade social, né? A gente não sabe, Não o sabe como é que impacto vai que isso ser. vai ter, né? Isso, a Mas gente tem não gente, sabe por exemplo, que prever, né? associa. Mas se eu tenho um discurso que eu associo à violência no país, a essas comunidades, não vai me atravessar. Mas se eu enxergo que naquelas comunidades tem uma diversidade enorme de pessoas e dentro dessa diversidade tem muita gente inocente, eu vou falar assim, peraí, eu também não quero que essas pessoas sofram com isso. Então vai atravessar cada um de nós de uma maneira muito diferente, né? Ou mesmo assim, no Morumbi a gente tem esse episódio, né? Que a Heliópolis está ali do lado... Paraisópolis. Está ali do lado do condomínio. Então não existe essa separação entre a favela e o condomínio privado. Então, assim, tá tudo misturado. Mesmo no Brasil, né, se a gente pensar, não, olha, o Brasil está livre do coronavírus, mas outros países não estão, a gente vai conseguir fechar a porta do país e falar, não vem ninguém. Não, a gente está num sistema muito mais interligado com outros sistemas do que a gente imagina, né? Uhum. Essa interdependência e essa responsabilidade também por todos, né? Isso vem trazer forte, né? Essa interdependência, quase como, né, esse conceito ecológico mesmo da interdependência que a gente vê aqui na humanidade, né, nesse momento. Sim. Sim. O que mais, Rô, que você acha importante falar? Maru, esse podcast que a gente produziu lá na escola, a gente vai produzir outros logo mais, né, sobre outros temas.
Mas eu acho que, assim, é uma das coisas que eu tenho me dedicado, é como espalhar informações interessantes por aí, né? Uhum. Então, tanto de práticas de aula, quanto de conteúdo para ensino médio, ou mesmo informação biológica, né, para circular em outras esferas, porque eu acho que a gente vive um contexto de muita informação, muita gente falando qualquer coisa. Então, quanto mais a gente conseguir fazer essas ideias legais circular, melhor. Não acho que vai mudar nada, mas Sim. pelo menos a gente vai poder ficar tranquilo de falar, não, a gente produziu coisas para ajudar pessoas e acabar atraindo pessoas com os mesmos valores, os mesmos princípios e que topam conversar ou pensar sobre isso, né? Uhum. Você acha que essa divulgação, né? Essa disseminação, né? Compartilhar o que É, você sabe, né? é. Esse trabalho. E não é um compartilhar de novo arrogante, né? De que eu sei, você não Sim. sabe, então eu vou mandar para você. Não, é de estabelecer contato, né? Por conta desses vídeos, assim, eu tenho entrado em contato com várias pessoas que vêm perguntar coisas, que vêm contar experiências. Então vai ampliando mais uma rede de interesse do que de ajudando as pessoas, né? Eu acabo sendo ajudado porque essas pessoas vêm trazer algumas ideias, algumas conversas bem legais. Uhum. E você acaba tendo essa conexão, né, emocional, essa parte da empatia que ajuda, né? Isso É, até para os profissionais de saúde, eles, quando falam, né, da empatia para eles na saúde, essa conexão emocional que você cria a cada paciente, a cada pessoa, a cada conexão, ela te ajuda também a ter mais esperança, a querer trabalhar mais, a ficar menos na desesperança, né, na tristeza. sim, sim, com certeza. E, se bem que eu também trabalho com um público de adolescente que é bem legal. Então, assim, a Ah, gente sim. é atravessado por umas histórias bem legais, assim, os alunos que você vê crescer ao longo do ensino médio de uma maneira muito bonita, não só fisicamente, mas o tipo de interação deles, como eles vão ficando pessoas cada vez mais legais e não por conta da aula de biologia, mas daquela série de situações que a gente vai criando para eles e vai podendo enxergar com eles, né? Porque a gente passa muito tempo com esses adolescentes. Então Sim. é legal ir enxergando isso e vai dando uma sensação boa de que assim, ó, eu olho para o meu ensino médio e falo, não tinha tanta gente legal quanto entre agora com os meus alunos, né? A gente tem os coletivos, por exemplo, o coletivo feminista lá na escola ensinou um monte de coisa para a escola, coisas que eu há 15 anos atrás fazia totalmente erradas assim naquela escola e as alunas ensinaram para a gente isso. Tem também os alunos que você fala, nossa, se o país depender dessas pessoas, a gente está perdido. Mas elas são minoria e não acho que elas. Não acho. Não julgo tanto isso. Eu brinco com esse comentário, mas elas estão ainda crescendo. Eu me formei na biologia, um pocinho de preconceito, um pocinho de coisas das quais eu falo não me orgulho. Então, eu acho que exigir isso tudo de um adolescente também é pesado, né? Tem alguns que vão precisar de mais tempo. Eu precisei de mais tempo para Sim. pensar várias coisas que hoje eu julgo mais interessantes. E acho que daqui tem uma música da Zélia Duncan e da Martinália que elas falam benditas coisas que eu não sei. Olha. Então, das coisas que a gente ainda vai aprender e vai enxergar melhor no futuro, né? Ainda bem, né? Essa visão de que o adolescente, isso eu ouço muito, né? Das mães, dos pais, até às vezes dos professores. Ai, mas é terrível, mãe de adolescente, é muito difícil. Eles, né, estão sempre questionando, sempre querendo. Não tem essa coisa dessa habilidade, vai, da inteligência emocional, que a gente demora 20, 25 anos para ter essa autorregulação. Não é assim, né? E a gente quer que os nossos filhos não sejam saibam lidar com a raiva, saibam lidar com os nãos, né? Que a gente faz. Então, ver também, enxergar o adolescente como essa super possibilidade, né? E explicitar para ele que a gente também não sabe, né? Porque quando você aprendeu a ser mãe, você vai aprendendo no dia a dia, ali, errando, num Sim. montão de coisa.
E existe uma expectativa de que o adulto sabe tudo, que o adulto Tudo, também né? resolve tudo, né? E às vezes não, às vezes a gente precisa mostrar a nossa dificuldade para lidar com esses temas, né? Sim, a gente se conectar, é a partir daí que a gente se conecta, né? Do É, não é, sei também, né? Vamos aprender junto, né? Acho que é, tem essa humildade, né? Como você falou no começo, né? Para sim, gente, eu estou aqui há mais tempo, mas tem um monte de coisa que a gente vai aprender aí nessa relação, né? Nessa sim. construção. Muito bom, Rô. Acho que é isso. A Solange queria mais esperança. Ela disse que não tem esperança. Vamos fechar com uma mensagem de esperança. Ah, Maru, eu acho que assim, o cenário está difícil para isso. É. Mas eu acho que essa questão da esperança não é muito uma. A gente não vai ganhar, não vai perder, assim, é uma visão de mundo. Assim, ou você enxerga que tem motivo para acordar amanhã e fazer algo diferente, ou não, não tem. A gente não pode depositar esse poder para outra pessoa, para outra entidade, para nada. Senão a gente fica dependente disso, né? A gente tem que ser uma certeza. Então, assim, eu tenho certeza que amanhã o sol vai aparecer. Sabe assim, não é uma. Uhum. Não posso ficar dependente dos outros ou do contexto, porque o noticiário está falando, ó, talvez não. Não, né? Não tem uma liderança que a gente fale, não, vamos seguir o que ele fala porque tá legal. Não, tá Uhum. tudo. Mas não tem outra opção, sabe? Assim, eu não consigo, dentro desse cenário tão devastador, falar que, tudo bem, então eu não vou fazer nada do que eu quero fazer, do que eu gosto de fazer, do que eu acho importante fazer. É uma lógica de vida que é do eu faço porque algo vai controlar a minha decisão, né? Isso, Então, é olha, se eu não externa, né? fizer, alguém me castiga. Não, eu vou fazer porque é o que eu acredito que eu tenho que fazer, não é porque vai ter uma consequência externa, um controle externo, sim, que vai regular isso, né? Essa coisa da recompensa, né? Que a gente foi Ah, educado nessa é, a educação da é o que é recompensa, do inevitável. castigo, né? Então, como é que a gente muda isso também? Muito obrigada, te agradecer a Obrigado todo você, mundo, Maru. ao Rodrigo, a todos que participaram. Solange. E a gente Ai, vai conversando pelas redes sociais e quando acabar o isolamento, presencialmente. sim, com certeza. Eu vou baixar essa live, depois subir no YouTube, né? Tem uma série de vídeos aí que a gente pode compartilhar depois de mais tempo, que aqui é só 24 horas. E amanhã a gente fala de resiliência também com uma outra amiga querida. E cada dia, na quarta, professora de geografia com a Miriam, professora dos meus filhos aqui. E cada dia uma pessoa especial aqui nessa semana. Legal. Um beijo grande, Maru. Um beijo para vocês. Obrigada. Até Beijo, mais. Beijo a todos vocês. Obrigada. Vou Tchau. encerrar aqui. Ai.